Boa noite, igreja. Graça e fé a todos, amém? Deus está neste lugar, amém? Deus está na tua vida. Deus tem trabalhado na tua vida, na tua casa, porque Ele é fiel, amém? Não atribua o que está acontecendo na tua vida ao acaso, porque não existe. O nome disso se chama Jesus Cristo. O nome disso se chama aceitação que um dia você fez a Ele, amém? Hoje nós vamos pregar sobre libertação, amém? Eu quero ministrar nessa noite sobre esse tema. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor na carta de Tiago. Graças a Deus. Quando o pastor no culto de missões aqui, o pastor que veio pregar aqui, o visitante, ele falou sobre o frio na barriga. Meu Deus. Isso é tremendo, mano. Isso é tremendo. Fazia uns dias que eu não sentia isso. E uns 2 dias atrás voltou de novo. Isso é bom. Isso é bom. Eu digo que fazia dias que eu não sentia porque eu não pregava. Faz dias que eu não prego. Amém? Então quando o pastor nos convidou para pregar essa noite, voltamos a sentir de novo, amém, essa presença real do Espírito Santo. Então eu não tenho dúvida que Deus vai falar com você. Eu não tenho dúvida que tem algo, amém, que precisa ser feito na tua vida e será feito hoje. Eu não tenho dúvida que tem algo que Deus quer fazer na tua vida espiritual, sentimental e familiar. Eu não tenho dúvida, amém? Tiago capítulo 1, nós vamos falar hoje sobre os 3 passos, na verdade. Isso aqui não é uma técnica, nós não pregamos técnica, mas dentro da palavra de Deus nós descobrimos 3 passos, né, para nós vencermos o pecado. Tá? 3 passos simples para nós vencermos o pecado. Tá? Isso não significa que você vai arrancar de dentro de você e colocar ali a natureza pecaminosa, porque isso não tem como. Por isso que eu e você vivemos 24 horas por dia, lutando, todos os minutos, todos os segundos, porque a natureza pecaminosa é uma ação ativa na nossa vida. Se nós não tomarmos cuidado, essa ação ativa acaba tomando forma dentro de nós e acaba superando a nossa vontade de vencê-la e a gente acaba caindo. Então nós temos que viver 24 horas lutando contra esse mal. E Tiago aqui, ele diz o seguinte, na epístola de Tiago, capítulo 1, no versículo 13, ele vai dizer assim para nós, no 13, vamos ler o 13, e depois vamos voltar no contexto. Diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Vocês percebem que há uma sequência. O fato ele não acontece de imediato. Há uma preparação do mal para que haja essa concepção do pecado e ele possa então ser consumado, e depois dele consumado a Bíblia diz que gera a morte. Amém? Feche os teus olhos para nós orarmos ao Senhor e você colocar o teu coração diante do Senhor. Eu quero que você tire do teu coração todo o conceito humano, todo o sentimento, amém, que não vai trazer para você nesse momento nenhum proveito, nem espiritual, nem intelectual. Tira do teu coração, deixa o Espírito Santo falar. Porque os fariseus e os escribas se muniam muito desse sentimento quando ia falar com Jesus. Por isso que eles voltavam vazios e não ouviam a voz de Deus. Mas aqueles que iam até Jesus e tiravam isso do coração, e iam totalmente com o coração aberto, voltava cheio e abençoado. Senhor Deus, ó Deus, os dias são outros, Senhor.
As gerações são outras. Os rostos, Senhor, mudam. Os hábitos mudam, Senhor. A cultura, Senhor, evolui. Mas o Deus continua sendo o mesmo. A presença do Espírito Santo continua sendo a mesma. A ação do poder do céu continua sendo a mesma. Então não queremos olhar, Senhor, para os nossos dias de hoje, para a cultura, para, ó Deus, a geração, mas queremos olhar para o autor do milagre, que é o Senhor. Por isso, ó Deus amado, pegue cada um de nós aqui nesta noite, no colo, ó Pai. Pegue, Senhor, nos braços, Senhor, e trata, Senhor, com a nossa vida. Ó Deus, assim, Senhor, como nós que somos pai, pegamos os nossos filhos que ainda não andam, ó Deus, no colo, Senhor, para preservá-los, Senhor, do mal, e para evitar, Senhor, acidentes. Assim, Senhor, nós pedimos para Ti. Tome os teus, ó Pai, nos teus braços, e trata com cada um, como um pai que ama e zela pelos teus filhos. É o que nós te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você assente no teu lugar. Olhe para cá, para que a gente possa, para que você possa entender aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para pregar nessa noite. Amém? Não deixe o irmão do lado, não deixe nada na frente nem atrás atrapalhar, amém, a sua sintonia com o céu nesta noite. Amados, diante desse texto que eu e você lemos de Tiago, nós vemos o seguinte: o homem fica sem desculpas, tá, para o seu pecado. Por quê? Porque as consequências das suas atitudes correspondem, amém, às ações que eu e você tomamos. Presta bem atenção. Nós lemos aqui que ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus, ele não tenta ninguém. Mas aí Tiago, ele vai explicar aqui como é que se dá as coisas. Porque muitas vezes nós achamos, ou nós julgamos, ou melhor, nós avaliamos as coisas de um ângulo totalmente errado. Por isso que o melhor ângulo para nós olharmos as coisas é o ângulo de Deus, que é o prisma aonde Deus está, que te dá para você uma visão panorâmica perfeita das coisas que acontecem na sua vida. Por isso que quando a Bíblia fala para nós, quando nós buscamos a palavra, nós buscamos sabedoria, foi o que o pastor colocou aqui na abertura, está dizendo para nós que quando nós buscamos o olhar e o ponto de vista de Deus, o nosso caminho ele se torna perfeito. Não significa que não vai existir mal, não significa que não vai existir situações adversas. Então quando nós olhamos aqui, nós vemos que no 14 ele diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio desejo. Nós sabemos, eu e você sabemos, que todo pecado, assim como um ser, ele tem nome e sobrenome. Eu não posso pedir para Deus perdão de algo que eu não estou ciente do que eu fiz, porque isso não seria um perdão bíblico. Por isso que muitas pessoas voltam, quando se apresentam diante de Deus, voltam da mesma forma. Porque Deus, quando olha para a intenção e o sentimento daquele pedido de perdão, Deus olha a consciência da pessoa que está se apresentando diante dele. Ora, se nós sabemos que nós não podemos fazer como aconteceu lá no Éden, deixar vir sobre nós o sentimento ou a síndrome de vitimismo, de achar que as pessoas são culpadas pelo mal que está acontecendo conosco. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia está dizendo que eu e você somos responsáveis. E depois nós vamos ler outros textos aqui, que eu e você somos responsáveis pelas coisas que acontecem conosco. Porque as coisas que nós fazemos, sempre há um momento para nós tomarmos a decisão correta, porque a Bíblia diz que depois ele vai ser consumado, e depois ele vai gerar
Quando se fala num exemplo simples aqui, adultério. Um homem não vê uma mulher e já vai deitando com ela. Há sempre um olhar, há sempre uma oportunidade de você dizer não. Porque entre o fato ocorrido e a pessoa que está tomando a decisão, existe um meio, existe um caminho para ser percorrido até a consumação daquilo. E muitas vezes nós ignoramos o fato de que a cegueira espiritual, ela faz com que nós olhemos para as coisas e aumentemos o valor dela. Quando aconteceu o pecado no Éden, a mulher, quando olhou para o fruto, tinha tantas outras coisas, tinha tantas outras maravilhas dentro do Éden, porque tinha que mexer justo naquilo onde Deus disse que não. E é justamente isso que acontece quando somos tentados, quando somos atraídos. Esse mal quer dizer para mim, para você, e convencer-nos de que o não de Deus pode ser transformado em sim. E é esse o grande mal, porque Deus, ele é imutável, ele não muda. E se ele disse não, o não dele está num extremo e o sim dele está em outro extremo. Não existe possibilidade de um se converter ao outro, no meio a um abismo. Jesus disse sim e não. O que passa disso é do maligno. Quando nós somos atraídos, e depois nós vamos ver isso aqui, que muitas vezes nós apresentamos diante de Deus e não apresentamos a causa pela qual nós estamos diante do Senhor. Quando nós estamos todo destruídos, cheio de mágoa, cheio de sentimento ruim dentro de nós, nós sabemos que a palavra de Deus dá para nós uma solução. Mas aí o orgulho, a arrogância, a soberba, faz a gente deixar de lado e dizer, não, depois que acontecer, eu digo, a culpa é do pastor. A culpa é do irmão que não soube me orientar. A culpa é da mulher que não me deu assistência. A culpa é do homem que não me deu assistência. Porque aí nós colocamos isso na cabeça, que depois nós vamos chegar diante de Deus e dizer, o culpado foi o fulano, o culpado foi o ciclano. Infelizmente, segundo algumas pesquisas, alguns dados colhidos em pesquisas, mais de 90% dos seres humanos, mais de 90% dos seres humanos vive dentro desse complexo de vitimismo. Em algum momento da vida do ser humano, ele se encontra dentro desse quadro, porque ele nunca quer assumir as suas responsabilidades. Ele nunca quer olhar e ver que em todas as atitudes que nós tomamos, existem parcelas muito grandes de responsabilidade nossa. Até mesmo a traição de uma pessoa que nós amávamos ou amamos, lógico, porque somos servos de Deus, mas tínhamos um relacionamento mais próximo. Muitas vezes é também responsabilidade nossa, por termos confiado, por termos dado crédito, por termos trazido para perto. Então nem sempre é os outros. Então quando eu apresento diante de Deus, eu não posso ficar culpando o meu irmão. Eu tenho que chegar diante de Deus e mostrar o que eu fiz, o mal que está dentro de mim, o pensamento que me levou a fazer aquilo. Porque Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração. E ainda que a palavra venha à nossa boca, Ele já conhece a intenção dela. Então eu quero que você medite um pouco e você entenda comigo. Existe dentro de nós um conflito muito grande. Abre para mim, irmão Anderson, Romanos capítulo 7, e leia para mim rapidamente aí, Romanos 7, 18 ao 23. Romanos capítulo 7, versículo 18.
Amém? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Nós vemos na abertura da mensagem de Tiago, dizendo sobre como é que se forma o pecado dentro de nós. E aí Paulo vem e diz aqui para a igreja: quando eu penso em fazer o bem, o mal está em mim. Ou seja, o conflito constante. Paulo está dizendo: não existe nenhum ser humano em cujo fôlego de vida de Deus está sobre ele, que seja perfeito, que pode olhar e dizer: olha, eu não sou igual ao irmão, eu tenho algo melhor do que a irmã, eu tenho algo mais do que o irmão. Não existe esse ser humano, porque tudo o que há em nós, toda bondade, como diz a Bíblia, toda virtude, ela vem do alto, ela vem de Deus. E quando nós reconhecemos que nós somos carentes, nós somos necessitados da graça e da misericórdia de Deus, nós temos que entender: eu não posso sustentar dentro de mim nenhum tipo de vaidade, nenhum tipo de sentimento que vá ferir ou prejudicar o meu irmão. Porque a partir do momento que eu faço isso, eu estou querendo me colocar numa qualidade especial diante de Deus, quando eu estou próximo desse irmão. Então, quando nós achamos que nós temos isso dentro de nós, nós temos algo especial da nossa natureza, e nós podemos estufar o peito e dizer que, olha, eu não sou como fulano pecador, eu não sou como isso, como aquilo. Nós estamos declarando: Deus, eu não preciso do Senhor, eu sou autossuficiente, posso me livrar do mal. E aí que começa a perda, o afastamento e o distanciamento de Deus, na verdade da pessoa de Deus, porque Deus, Ele ama. Você entende o que é o amor de Deus? Você consegue entender? Talvez a gente até fale isso com a boca, com desejo, com alegria, mas posso te dizer uma grande verdade: nós não conhecemos na plenitude o amor de Deus, conhecemos parte do amor de Deus. Conhecemos aquilo que nós permitimos, porque Deus está disposto a revelar toda a sua grandeza, mas nós deixamos sempre Deus de lado. Então nós conhecemos apenas aquilo que nós permitimos, e isso nos deixa distante da verdade, da essência de Deus. Como nós falamos aqui, muitas vezes nós falamos sobre o Espírito Santo, mas como seria maravilhoso se nós entendêssemos quão precioso é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Porque aí, meu filho, você ia olhar para os lados, você ia olhar para as dificuldades, você ia olhar para as tribulações, você ia falar: estou seguro, estou tranquilo. Não é assim quando você está naqueles dias fervorosos, em que se colocar você diante do mar, você anda por cima dele. Mas muitas vezes nós dosamos isso, queremos isso em conta-gotas, porque não permitimos. Então isso faz eu e você deixarmos a vida espiritual um pouco em segundo plano. O combustível que faz eu e você andar não é a nossa intelectualidade, não é a nossa conta bancária, não é o nosso casamento, não é a esposa, não é o marido, não é o filho, mas o combustível que faz eu e você viver, e viver com qualidade, é a presença real do Espírito Santo em todos os momentos da nossa existência. Porque os de outrora, eles faziam isso com tanta intensidade que estavam dispostos a morrer, a perder esse corpo físico, a não perder a presença do Espírito Santo. E quando nós olhamos para isso, nós vemos também Paulo dizer em Gálatas, que existe uma batalha entre carne e espírito. Porque a Bíblia diz que lá eles, um opõe-se ao outro, ou seja, é uma via de mão dupla. Um não quer que o outro faça a vontade dele. Enquanto o Espírito, com letra maiúscula,
como a Bíblia está descrevendo, fazendo menção ao Espírito Santo, luta dentro de nós, para que nós possamos obedecer a Deus, a carne e as concupiscências, as vontades humanas, luta para que você rejeite a Deus, para que você esqueça de Deus, e para que você viva a sua vida sem problema, sem pensar em Deus, sem se preocupar com Deus, sem se preocupar com nada. E aí começam as decepções, os desgostos da vida, as desilusões, as depressões, o sentimento de vazio, simplesmente porque os nossos projetos não começam em nós, porque não fomos nós criados por nós mesmos. Todas as vezes que nós pegamos um fabricante de um carro, quando ele cria um carro, ele cria com um propósito. Só estou dando um exemplo. Não que isso tenha alguma coisa a ver, porque você é muito mais do que isso. Você vale muito mais do que isso. Então, quando Deus criou você, o projeto está em Deus da sua vida, não está em você. Não é quantos carros você vai comprar, não é quantas casas que você vai comprar, não é quantas coisas você vai conquistar, não é isso. Você tem que voltar lá, no plano original e dizer: Deus, eu quero o Senhor, eu quero entender por que eu estou aqui, eu quero entender o que é a minha vida. Muitas pessoas em outrora, hoje as pessoas ocultam mais isso, deixam isso mais escondido. Em outrora, 15, 20 anos atrás, fez-se uma pesquisa lá nos Estados Unidos entre os jovens que estavam começando a sua vida financeira, a sua vida de prosperidade. E esse pastor perguntou para esse grupo de jovens selecionados na pesquisa: o que é a vida para você? E aí depois que ele perguntou para todos os jovens, a resposta sempre foi essa: não sei, vou descobrir. Ele foi perguntar por uma pessoa mais velha que tinha passado pelo mesmo caminho que esses jovens, mas já estava bem lá na frente. E esse senhor disse o seguinte: eu ainda não descobri, mas uma coisa eu tenho dentro de mim. No dia que eu descobrir, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Então já tinha conquistado carro, casa, fortuna, vida profissional estável, mas não sabia ainda o que era viver. Sabe por quê? Porque não existe outro lugar que nós podemos encontrar vida senão Jesus. Porque Ele não tem vida, Ele é a vida. Ele não tem amor, Ele é amor. Então quando nós nos achegamos a Ele, ali começou a nossa vida. De fato, ali começou a nossa vida. Porque quando falamos de 20, 22 anos, 23 anos, nós estamos falando praticamente de quase a metade de uma vida, de uma existência. Nos dias de hoje, eu estou com 47 anos de idade. Eu me converti com 23 para 24, se eu não estou, 24 para 25 anos. Com 24 anos eu me converti. Então 23 anos da minha vida eu vivi. E 24 anos eu tentei procurar a vida e não encontrei. No dia que me apresentaram Jesus, eu entendi o que é vida. Eu quero que você abra aí comigo a palavra, nós vamos ler juntos. Lucas, e é isso que eu quero que você entenda para a gente poder orar. Porque se você não entender isso aqui, fica difícil você compreender o que Deus quer falar em nosso coração. Lucas capítulo 5, nós vamos ler o versículo 20. Aqui nós vamos falar sobre o problema, que muitas vezes é visto pelos outros de outra maneira, ou por muitos nem é visto.
Por isso que quando a pessoa vem receber a oração do seu pastor na sua igreja, de repente, as pessoas que estão ao redor falam, não, aquela pessoa tem um problema sim, mas Deus revela outra coisa que não tem nada a ver com aquilo, cura a pessoa, restaura, liberta e a pessoa passa a ter vida, porque as pessoas pensavam que o problema daquela pessoa era outro. Olha o que Jesus fez, nesse texto aqui de Lucas capítulo 5, no versículo 20, o contexto vai dizer que Jesus estava em um lugar, falando sobre o reino, e ali estavam fariseus, publicanos, doutores da lei, pessoas simples, pessoas comuns, dona de casa, cozinheira, mecânico, faxineiro, ou seja, tinha um monte de pessoas. E aí, existia um camarada paralítico ali, e ele tinha amigos, e esses amigos colocaram no coração de levar esse homem até Jesus. Só que a multidão era tão grande que não tinha como chegar até lá. O que eles fizeram? Subiram no telhado, removeram uma telha e eles desceram o homem até onde estava Jesus, colocou diante de Jesus, segundo a Bíblia. E aí a Bíblia vai descrever que Jesus, ele olha e vê a fé deles, no plural, deles. O problema não era deles, o problema era do paralítico, porque esse é o alvo do texto, o paralítico. Mas Jesus faz menção da fé deles, no coletivo, que levou aquele paralítico e desceu ele lá. Só que as pessoas, ou até mesmo aquelas pessoas que levaram aquele homem até Jesus, pensavam que o grande problema daquele homem era a paralisia. Aí Jesus olha e vê um mal ainda maior do que a paralisia, e fala, deixa eu tratar primeiro este mal. E aí nós vamos ler, o versículo 20 vai dizer assim, ó, e vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. O que afligia aquele homem? O que estava dentro dele? O que estava na alma dele é que afligia ele. Porque nós vemos outras situações em que Jesus cura uma pessoa miseravelmente enferma e a pessoa simplesmente sai feliz. Depois você vai ver que isso aqui, além de sair feliz, saiu glorificando a Deus, porque estava curado na alma. Então, eu aprendo aqui com esse texto algo que eu quero que você aprenda. Que uma pessoa, ela é verdadeiramente livre quando ela se sente perdoada por Deus. Não tem como uma pessoa se sentir livre se ela se apresentar diante de Deus e voltar com o mesmo mal. E aí eu quero aqui te ajudar, te ensinar você a se apresentar diante de Deus, de forma bíblica e de forma consciente, para que Deus olhe o teu coração, sonde, avalie, e você próprio possa se avaliar e dizer, de fato, enxuguei os meus olhos agora, depois desse momento, e sinto que o meu Deus me perdoou. Quando esse homem chega diante de Jesus, ele diz, os seus pecados estão perdoados. Ali já houve uma libertação tremenda na vida daquele homem. Mas os publicanos, as pessoas que eram os doutores, falou que quem é esse camarada? Só Deus pode perdoar pecado. Não é isso não. Tem nada disso não. Só que aquele homem, enquanto aquelas pessoas discutiam, é aquele negócio, irmão, contra fato, você pode argumentar à vontade. As pessoas podem falar que é loucura você servir a Deus, mas o fato é o que você é diante de Deus. Os argumentos não mudam os fatos. Os argumentos podem até criar multidão para poder entoar uma mentira, mas não pode mudar os fatos. Então, ele dentro dele, ele estava sentindo algo muito tremendo, muito bom, porque ele recebeu o perdão. Aí quando Jesus fala sobre o perdão e as pessoas questionam, ele fala, qual é mais fácil para dizer?
os teus pecados estão perdoados ou levanta e anda. Mas só para você entender que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu te digo, levanta e anda. Pega a tua cama e anda. A Bíblia diz que ele foi, levantou, e levantando logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Versículo 25, glorificando a Deus. Sabe quem que glorifica a Deus depois de passar por um mal, por uma situação de desgraça? É quem foi verdadeiramente liberta. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é fácil, pastor? A questão não é nem fácil nem difícil, a questão é uma verdade. O que é verdade? Ela não se torna algo fácil ou difícil para fazer. Simplesmente, quando nós colocamos no nosso coração o princípio de fazê-la, pode passar e pode vir a dificuldade que for, você vai estar disposto a pagar o preço. Então, quando nós falamos sobre o perdão, sobre a mágoa, sobre os sentimentos que vêm dentro de nós, e a gente prefere guardá-lo em nosso coração, a ter que colocar para fora e confessar diante de Deus, esse mal ele vai criando raiz dentro da gente. Esse mal, por mais que você tenha aceitado Jesus, entregado a tua vida para Jesus, está vivendo uma vida de santidade, está, aparentemente, mas Deus conhece as raízes que estão dentro do teu coração, e os frutos que está gerando essa árvore dentro de você. Então, quando esse homem se apresentou diante de Jesus e viu todo esse mal, Jesus podou todas essas raízes, e os frutos que produzia coisas más no coração desse homem, parou de existir. Quer ver só um exemplo? Lembra o jeito que você pronunciava as coisas? Lembra o seu vocabulário? Eu não quero nem falar do meu, que misericórdia. Olha que fruto que parou de produzir dentro de você. Olha o seu vocabulário hoje. Você conversa com as pessoas, não sai um palavrão, não sai uma palavra de ofensivo. Por quê? Porque esse fruto não nasce mais aí. Porque você luta contra ele. Você podou ele. Jesus podou dentro de você. E agora você vive a sua vida diante do Senhor, com santidade nas palavras, na conduta. Então, há 3 fundamentos bíblicos para o perdão. Primeiro, consciência do pecado. Ninguém pede perdão sem ter consciência do que fez. Eu não chego para minha esposa e falo, amor, me perdoa aí. Mas o que você fez? Não, me perdoa aí. Porque isso não é consciência de pecado. Olha, me perdoa porque eu fiz isso. Isso é consciência. Isso é consciência de pecado. Então, primeira coisa, a primeira base, para nós alicerçarmos nosso pedido verdadeiro de perdão, consciência do pecado. Segundo, isso tudo vai gerando dentro de nós, através da consciência do pecado. Segundo, desejo de não fazer mais. Perdão, esse é o segundo, consciência do pecado, arrependimento e terceiro, desejo de não praticar mais isso. Se não passar por esse caminho, você não consegue chegar diante de Deus de forma sincera, porque Deus vai olhar para o seu pedido de perdão e vai ver que não há consciência de pecado, não há arrependimento, e você vai voltar a fazer isso. Quando eu estou amargamente, miseravelmente arrependido, eu não apresento diante de Deus sorrindo, ô Senhor, errei lá, desculpa aí, perdoa aí. Não, isso não é consciência. Eu chego diante do meu Deus com lágrima, arrebentado, porque eu estou querendo dizer para o meu Deus, Senhor, eu não quero mais fazer isso. Eu vou lutar contra isso. Então, quando eu chego diante de Deus, por isso que muitas pessoas vai, pede perdão, volta de novo e não volta, não sai da presença de Deus justificado, porque não se arrependeu, porque não está disposto a mudar, não está disposto a jogar para fora o mal, está disposto a continuar odiando, está disposto a continuar mentindo, está disposto a continuar sendo mal, perverso nas suas ações. Porque Deus não tem problema nenhum em lidar com a nossa natureza pecaminosa. Deus não tem problema nenhum com isso.
Porque quando ele envia Jesus, ele dá uma prova bem clara de que ele não tem problema nenhum em lidar com a nossa natureza caída. O que ele não admite, não aceita, segundo a sua palavra, é uma vida de prática no pecado. Uma vida consciente de prática no pecado. Uma vida constante no pecado. Porque o pecado faz mal para as pessoas. O pecado destrói as pessoas. E não destrói somente quem está pecando, destrói as pessoas que estão ao seu redor. Olha o adultério, quanta desgraça que não traz. Para os seus que estão ao lado, para as pessoas que foram alvo, e para tantas outras mais que vão ser atingidas por esse mal. Como diz a Bíblia, um abismo vai chamando outro abismo, e aquilo vai ficando sem freio. Então como é que se para isso, pastor? Se para com o arrependimento, com o pedido de perdão e com a consciência do mal que está praticando. Porque eu não chego diante de Deus e dizer, Senhor, não sei se foi pecado. Não, Senhor, eu pequei miseravelmente diante do Senhor. Estou arrependido e estou aqui para pedir perdão. Jimmy Swaggart só continua hoje o ministério, não com tanta potência igual era antes, porque ele tomou essa atitude. Chegou diante de Deus arrependido do seu pecado, colocou diante do público a sua mazela, o seu fracasso, e pediu perdão diante da igreja e diante de Deus. E hoje continua pregando o evangelho. Hoje continua sendo um instrumento de Deus, não com tanta potência, com tanta fervor como era no início, porque o pecado deixa sequela, o pecado deixa marca. Tem coisas, meu amado, deixa eu dizer para você antes de nós orarmos, tem coisas, por isso que eu falei para você, quando nós voltamos lá no projeto original, é lá que começa a nossa vida. Tem coisa que Deus criou para você de forma tão espetacular, tão cuidadosa, para você fazer. Mas esse pecado, o pecado, ele pode alterar a sua trajetória. Como assim, pastor? Quer ver? Vocês lembram de Davi? A Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Amém? Vocês já viram isso na Bíblia? Deus tinha uma intimidade. Davi tinha uma intimidade muito grande com Deus. Mas um dia ele pecou miseravelmente. E fez coisas terríveis. No dia que chegou para, entre os planos do projeto de Deus, da vida dele fazer algo espetacular, Deus olha para ele e fala, não, da sua mão eu não quero, porque a sua mão tem sangue. A sua mão tem sangue. Olha a marca que ficou. Amém? Olha o mal, a consequência. Porque depois quem teve que construir o templo foi Salomão. Mas ele sentiu no coração de fazer, mas não pôde fazer. O que eu quero dizer com isso? Você muitas vezes, antes do pecado, Deus sempre te alerta. Deus sempre te orienta. E sempre deixa diante de você a certeza. E a coisa bem nítida para ficar dentro do teu coração e na tua mente, de que aquilo vai ter consequência. Deus ele vai te perdoar sim, se você se arrepender. Deus vai te levantar sim, mas coloca uma coisa no teu coração, a marca vai ficar, a consequência vai ficar. Se uma pessoa adultera, trai a confiança do seu marido, da sua esposa, pode ter certeza, vai haver o perdão sim, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Por 2 vezes eu fiz isso em sonho, pastor. Eita, quando eu acordei, eu olhei para o lado, vi minha neguinha, falei, não aconteceu? Não. Oh meu Deus. Parecia tão real, em sonho, Fátima. Em sonho. Por 2 vezes, eu falei, meu Deus, eu já senti já isso, eu não preciso nem fazer mais. Então se eu fizer, eu sou burro 2 vezes. Porque eu já senti isso na minha pele.
Eu já senti o sentimento de olhar no olho da minha esposa e saber que eu tenho algo dentro de mim que eu estou escondendo dela. Então esse mal, se ele fosse verdadeiro e tivesse acontecido mesmo, ele teria destruído a minha vida. Ele teria prejudicado toda a minha vida. E como é que eu vou chegar diante do meu Deus em oração? Como é que eu vou clamar ao meu Deus? Como é que eu vou falar com o meu Deus? Como é que eu vou deitar no meu travesseiro, sabendo que o Espírito Santo está ali, como o salmista diz, em paz eu deito, em paz eu levanto, porque Deus, Ele está comigo, por isso que eu deito e levanto. Ele está dizendo, eu entendo. Quando o salmista diz, ele está dizendo, eu entendo que Deus não tem problema em lidar com a minha natureza pecaminosa. Ele não quer que eu fique praticando coisas que desagradam a Ele. Ele não quer que eu fique fazendo coisas que vá desagradar o olhar dele sobre a minha vida. Então, primeiro, nós olhamos aí, Tiago. Voltamos lá em Tiago. Volte aí em Tiago para nós concluirmos a mensagem. No capítulo 1, nós vemos aí, descobrir a origem do pecado. As 3 coisas que nós temos que fazer para vencer o pecado. O primeiro, descobrir a origem. Irmãos, nós temos sabedoria, irmãos. Pelo amor de Deus, você não é um cego. Você não é uma cega. Você tem o Espírito de Deus. Ele é a maior luz que um ser humano pode ter. Então não existe quarto secreto na tua vida que a luz do Espírito Santo não possa chegar e trazer luz e clarear para você o sentimento e o pensamento que está sendo gerado no teu coração e na tua mente. Então, capítulo 1 que nós lemos, aí vai dizer para nós, quando ele fala no 14 aí, mas cada um é tentado, nós temos que entender, eu descubro e nós entendemos aí, a origem do mal vem quando nós somos cobiçosos. Porque a cobiça, às vezes, ela aumenta as coisas. Você já viu isso ou só eu que estou? Às vezes eu observo isso. Quando eu vejo, às vezes, irmãos, às vezes traindo a sua esposa ou a esposa traindo seus maridos, eu falo, rapaz, Deus deu uma coisa tão bonita para ele trocou. Você já fez essa observação? Porque às vezes acontece isso. Às vezes nós jogamos de fora o que é bênção e abraçamos aquilo que vai ser maldição para a nossa vida. Posso dizer uma coisa para você que é casado, meu amado, você que é casada, existe somente uma pessoa legalizada no céu, diante de Deus, para deitar na cama com você. É o seu marido e a sua esposa, somente esses. Somente ele e ela está legalizado diante de Deus para ser o seu companheiro nesse momento íntimo entre você, a sua mulher e o seu marido. Então, quando eu vejo que se existe esse sentimento, eu tenho que identificar ele dentro de mim. Opa, acendeu uma luz aqui. E aí nós vamos ver, porque há um processo. Tiago está dizendo que há um processo. Ele está dizendo, mas cada um é tentado, ou seja, não é Deus que está tentando, não é Deus que colocou, não. Tem nada de Deus aí, não. Porque você não está vivendo num lugar isolado, onde Deus vai jogar as pessoas lá para te tentar, não. Você está vivendo no meio da sociedade, onde está repleto de pessoas envolvidas com o pecado, na prática do pecado, e você como luz do mundo, para poder transformar essas pessoas em luz. Então em você é inaceitável que haja isso, essa prática, porque você é para ser diferente, você é para ser luz. Você tem que contagiar, você não pode ser contaminado. Então, primeiro, cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, enganado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. Não é pelo desejo de outros, é pelo seu próprio desejo. E aí ele diz, depois havendo a concupiscência concebido, ou seja, começa a formar. Quando Jesus fala que o adultério vem, não precisa tocar, mas só de olhar o homem já é adultério, ele está dizendo a primeira concepção do pecado, porque depois do ato consumado é que dá a desgraça. Porque você pode ser tentado.
A Bíblia diz, não está dizendo que a sua mente não vai ser bombardeada por tentações. Mas ela está dizendo como é que você vai comportar-se diante disso. Ela está te orientando. Então eu tenho a ciência de que aquilo está começando a ser gerado dentro de mim. Então antes que isso venha a ser consumado, porque depois de consumado gera a morte. E tem coisas que além de morte espiritual, ele vai acarretar uma cadeia de destruição e de desgraça. E muitas vezes por causa de uma atitude, por causa de uma soberba, um sentimento de soberba, de achar que está no controle, de achar que é cabeça como Sansão. Não, eu sou cabeça. Esquecer dos princípios, esquecer de entender quem é você. Quando eu estou diante de qualquer situação, a primeira coisa que eu penso eu não represento só a mim, eu represento o reino de Deus. E o reino de Deus, além de representar a Deus, ser um embaixador de Deus aqui na terra, eu represento pessoas. Eu penso em vocês que são igreja, eu penso na nossa comunhão, eu penso no meu serviço no altar do Senhor, eu penso nos meus pastores que oram por mim. É uma gama de pessoas que estão ao redor. Não é simplesmente o meu desejo que está em jogo, não é o seu desejo simplesmente, mas é toda a desgraça que vai ser acarretada por essa atitude. Então antes de fazermos qualquer coisa, temos que entender, nós não representamos um reino falido de homens, nós representamos um reino vivo, ativo, que em todo o tempo, passe a crise que for, está nos orientando a fazer o que é correto e o que é certo. As coisas do mundo não podem nos contaminar. Parece que é tudo comum, porque existe um monte de pessoas aí, como Paulo havia nos orientado o que aconteceria nos últimos dias. Muitas pessoas vindo para o nosso meio dizendo que são os nossos, mas não são, e com práticas totalmente mundanas, e confundindo até mesmo aqueles que estão no caminho. Então é momento de nós nos alertarmos e ficarmos atentos, porque as primeiras obras, elas não podem ser esquecidas. Os primeiros rudimentos, as primeiras ações do Espírito Santo têm que ser sempre lembradas. Sempre olhe para trás e veja de onde Deus te tirou, e veja o charco de lodo que era a tua vida, veja que tristeza era a tua vida. Por isso que eu sou grato a Deus e vou morrer sendo grato a Deus, porque eu era um miserável, uma pessoa que não tinha vida, uma pessoa desgraçada, que quando deitava de noite não sabia se ia acordar no outro dia, ou se acordar, não sabia o que seria da vida, porque não tinha direção. Mas no dia que eu encontrei Jesus, eu fiz um pacto, eu entreguei a minha vida a Jesus, porque Ele havia entregado a vida dele por mim lá na cruz. E eu não estava fazendo nenhum favor para Ele, eu estava fazendo um favor para mim. Eu estava mudando a minha vida, não é a dele. Quando nós aceitamos Jesus, você não fez um favor para Deus, você trouxe um bem para você, você trouxe um bem para sua casa, para sua família. Então é isso que é o Evangelho do Senhor, é isso que é a presença real de Deus. Nós não somos contadores de história, nós não somos agitadores de público, nós somos um povo que vive, nós somos um povo que temos comunhão com um Deus vivo, um Deus que está presente, que sabe das nossas atitudes, das nossas ações, e que tem tido misericórdia de nós, que tem nos sustentado, e é a Ele que nós temos que render a glória. E como nós fazemos isso? Não é só com um cântico, não é só falando palavras, mas é vivendo, é sentindo, é rejeitando o mal, é rejeitando o pecado, e é abraçando a causa do reino de Deus. O primeiro lugar, descobrir a origem do pecado. O segundo, encarar a verdade sobre o pecado. No capítulo 1, no versículo 16, ele é um versículo pequeno. Tiago está dizendo: não erreis, meus amados irmãos. Ele está dizendo para nós: encare a verdade, não se engane, encare a verdade, não coloque debaixo do tapete,
Não encubra o seu mal, porque quando nós encobrimos o mal, a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ele não está falando de riqueza, ele está falando de vida. Mas ele diz, aquele que a confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quando nós não confessamos o mal, quando nós não confessamos o pecado, aquilo vai se agigantando dentro de nós. E uma coisa que era simples, se transformou num monstro e está destruindo a sua vida. E você permite, pela soberba, pela arrogância, você permite que aquilo continue a destruir a tua vida. Terceiro, combater o pecado. No capítulo 1, no versículo 21, ele vai dizer assim: pelo que? Rejeitando. Eu me recordo que, uma certa feita, presta minha atenção, Deus tem compromisso, porque Ele é fiel. Deus tem compromisso com a tua igreja, porque Ele é fiel, não porque Ele é obrigado, porque senão Ele não seria Deus. Ele tem compromisso porque Ele é fiel com aquilo que Ele fala. Então Ele estabeleceu esse elo de fidelidade, e todas as alianças que foram feitas na Bíblia, quem quebrou foi o homem. Quem chamou para a aliança foi Deus, mas quem quebrou foi o homem. E Deus permanece fiel. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, rejeitando toda a imundície e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A palavra não é só para ser ouvida. A palavra é caminho, é direção. A palavra é orientação para nós. Eu não posso só ouvi-la como um conto bonito e me agradar. Poxa vida, glória a Deus, quando aquele pastor fala eu fico feliz, quando aquele pastor fala Isso não é palavra. A palavra que não orienta, a palavra que não disciplina, a palavra que não corrige não é palavra do céu. Porque o homem está sempre, constantemente precisando de correção. O homem ele não está perfeito. Então no dia que palavra só massagear o seu ego, irmão, tome cuidado, avalie esse tipo de palavra. Palavra nunca vai massagear o teu ego. Palavra nunca vai te trazer plena alegria do começo ao fim, não. Por quê? Porque quando a palavra ela corrige, quando mostra o mal, a ferida, a mesma palavra mostra o bálsamo para curar, e aí depois da cura é que você vai se alegrar. Depois do tratamento de Deus é que você vai se alegrar. Então todos nós, aqui dentro desse ambiente e fora desse ambiente também, todos nós, todos precisamos ser tratados por Deus. Precisamos todos os dias ser tratado por Deus, ser corrigido por Deus, ser orientado por Deus. Quando falamos assim, quando às vezes falamos em tom um pouco alto, é porque o Espírito de Deus nos impulsiona a fazer de tal maneira. Mas isso não significa que eu sou melhor do que você, eu tenho algo mais excelente em mim do que você. Isso não existe. Tira isso do teu coração. Se alguém um dia ensinou isso, tira isso do teu coração. Eu sou tão carente, tão necessitado quanto você da graça e da presença de Deus. E ai de mim, ai de nós, pastores, pregadores, obreiros, se não vivermos isso que nós pregamos. Ai de nós, eu não quero naquele dia chegar e ver Jesus separando, mandando para o reino as ovelhas e chegar para mim e dizer: sai que eu nem te conheço, miserável, afasta de mim, porque você ouviu e não praticou, você se alegrou, você fez discurso falso, enganoso, mas dentro de você isso não existia. Não, eu só prego o evangelho há 23 anos, porque ele está dentro de mim, porque ele estivesse na minha boca só, eu já teria desistido há muito tempo. E você também, se o evangelho não estivesse dentro de você, você não estaria aqui hoje. Você não estaria aqui hoje. Então nós, por mais pequeno que seja a nossa igreja, o rebanho do Senhor, chamado Comunidade Cristã, Graça e Fé, mas é um rebanho de pessoas que tem sido tratado por isso aqui,
tem sido tratado, tem sido orientado, que as bênçãos, a riqueza desse mundo não vai levar você para o céu. Pode te sustentar, te dar uma vida feliz, abençoada aqui, mas o que vai levar você para o céu é Jesus. É o caminho da palavra, é o arrependimento, é a busca do perdão. Eu quero que você se coloque de pé e coloque a mão no teu coração. Eu creio na palavra profética. Eu creio na ação do Espírito Santo. Eu creio que Deus, nos dias de hoje, na palavra de hoje, assim como tem falado em outras, e por isso que você está aqui, porque a tua fé não tem sido pautada em emoções de cultos esporádicos, tem sido pautada em todos os manifestar do Espírito Santo desse altar. É isso que sustenta a tua fé. Então não é A ou B que tem trazido palavra, que tem trazido alegria, não. É o altar do Senhor que tem te alimentado, seja pelo pastor A, pelo pastor B, C ou D. Aqui toda honra, toda glória e todo louvor é para aquele que faz, e faz a obra perfeita que é o Espírito Santo. Como eu disse, eu creio na palavra profética, e eu creio que nesta noite Deus está dizendo para você o seguinte: tem algo aí que não é seu, tem algo que está dentro do teu coração, e que precisa somente de uma manifestação sua, para que saia de dentro de você, para que ele arranque, pode esse mal, e esse fruto nunca mais vai dar fruto dentro de você. Está disposto a fazer isso? Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração e comece a falar para o Senhor. Fale para o teu Deus sobre este mal que está dentro de você, sobre isso que está te afetando, isso que está trazendo para você essa frieza, esse desânimo, esse cansaço. E fale com Deus, porque Ele quer que você se apresente de maneira sincera e verdadeira. Consciência desse mal, arrependimento. Senhor, eu estou com o desejo de nunca mais fazer isso. Então, se for preciso, chore. Se for preciso, dobre o joelho. Se for preciso, se humilhe diante do Senhor, mas peça perdão com sinceridade, e saia daqui nesta noite perdoada, que o Senhor com certeza no final vai dizer: os teus pecados te são perdoados, vai em paz. Senhor Deus e Pai, Deus, quão maravilhoso é a tua palavra, Senhor, quão glorioso, Senhor, são as tuas verdades. Senhor, até mesmo no dia de hoje, Senhor, estávamos ali contemplando essa alegria e essas maravilhas, Senhor, quando conversávamos sobre o reino do Senhor. Ó Deus, o teu Espírito Santo nos revelou, Senhor, coisas maravilhosas e grandes, e ao mesmo tempo, Senhor, o Senhor nos acalmou, nos trouxe a alegria, nos trouxe o conforto, e nos deu a certeza de que a tua misericórdia e o teu perdão estava sobre nós. Senhor, cada um dos teus servos que aqui estão, Senhor, entraram, Senhor, neste lugar, nesta noite. Ó Deus, não só aqueles que estão aqui, mas aqueles que estão ouvindo essa voz, Senhor, aonde ela chegar, Senhor, eles creem, Senhor, no perdão do Senhor, assim como eu creio e assim como foi pregado nesta noite, Pai. Ó Deus, eu peço a Ti, Senhor, tem misericórdia do Teu povo, libera o perdão do Teu povo, Pai, para que o Teu povo, Senhor, saia daqui nesta noite, ó Deus, justificado e perdoado. Senhor, o Teu povo não estão pedindo riquezas, não estão pedindo cura física tão somente, estão pedindo cura da alma, e eu peço a Ti, Senhor, perdoa, tira toda a mágoa deste coração, tira todo o rancor, todo o ódio, Senhor, não permita que essa mente, esse coração se justifique, Senhor, mas coloque diante dele a certeza e a clareza do mal que está sendo praticado pelas tuas atitudes e pelos teus pensamentos. Senhor, em nome de Jesus, manifesta com a tua graça o teu poder e a tua misericórdia, o teu perdão nesta noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E se você crê, põe a mão sobre a tua cabeça, em nome de Jesus. Só quem crê. Eu creio na palavra profética, eu creio na ação do profeta. Deus ainda continua usando homens. Eu creio. Quando eu leio Atos dos Apóstolos capítulo 8, eu vejo a igreja pregava, não acontecia nada, mas quando Filipe desceu, aconteceu sinais, mas ainda faltava alguma coisa, e aí precisou dos apóstolos descer, para ministrar o Espírito Santo. Então a obra do Senhor não é feita de qualquer jeito, Deus levanta homens, para que através desses homens seja edificada a tua igreja, como Paulo diz a Efésios, a
apóstolos, evangelistas, pastores, doutores, e tudo isso é para a edificação da igreja. E você está diante de profetas aqui, e nesta noite, Senhor, como representante do céu, Senhor, como profeta do Senhor, Pai, não que isso me faça melhor do que ninguém, Senhor, Tu conheces o meu coração e sabes, Senhor, que eu não vivo, Senhor, pautado nesses sentimentos, Senhor, mas sim, ó Pai, no sentimento de ser servo do Senhor, e obedecer a Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti, todas essas pessoas que estão com as mãos sobre a cabeça, eu quero juntamente com eles, Senhor, unir a minha fé e apresentar-se diante do Senhor e dizer, e você vai repetir comigo: Senhor, Senhor, eu reconheço o meu mal, identifiquei o meu pecado e reconheço que eu preciso do Teu perdão. Senhor, perdoa a minha alma e restaura a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e dê uma salva de palmas para Jesus.